Simplesmente Romário falou sobre novamente o projeto do Flamengo e sobre o camisa 9 da seleção brasileira e colocou o Flamengo de volta. E depois, no fim, vamos ver um corte do Charla Podcast desse homem, Romário, a falar especificamente sobre os grandes motivos de ter negado a Europa e vir pro Flamengo e que fez muito, mas muito bem. Quero saber a tua opinião nos comentários sobre isso. E eu quero saber a tua opinião nos comentários sobre algo. Você ias preferir ser um grande na Europa e pequeno no Brasil ou um grande no Brasil e pequeno na Europa? Me ajuda a chegar aos 30 mil inscritos, falta muito pouco, se inscreve no canal e me ajuda, por favor, a comprar a camisa do Flamengo, faz um superchat aqui pra mim, eu sei que vocês podem me ajudar, então se liguem só nisso, mano. O Flamengo sentiu isso nos últimos anos, quando a gente falava, o Flamengo vai jogar contra o Grêmio lá em Porto Alegre, o torcedor já falava, esquece. Esses pontos aí não vêm, né? Isso quando não vinham, às vezes, até resultados de diferença plástica grande de gols. E isso nos últimos jogos, nos últimos anos, até como o Flamengo cresceu nacionalmente, né, em resultados, até equiparou e até ultrapassou. Sim. Nos últimos 10 jogos a gente mostrou os números são melhores. Para essa rodada, a gente tem um momento, a gente fala do momento do Felipe Luiz, mas o momento do Flamengo é de uma derrota surpreendente no Maracanã na Libertadores. É de uma derrota surpreendente, mas assim, eu acho que tá havendo um certo exagero, né, nessas críticas, porque o jogo, para mim, ele é muito nítido que ele tem uma história até o primeiro gol do Central Córdoba. Até o Flamengo levar o primeiro gol, que é verdade, não aconteceu tão à frente no jogo, aconteceu ali na primeira metade do primeiro tempo. O Flamengo era bem superior ao Central Córdoba, né? Tinha tido, inclusive, 3 oportunidades para abrir o placar, tinha volume ofensivo. Depois do primeiro gol ainda teve chance de empatar o jogo. Aí leva o segundo gol, aí pra mim o time cai muito de produção, se desestabiliza em campo. Era uma situação nova que eu não estava habituado a lidar. E é claro que tem um mérito também do Central Córdoba de explorar alguns pequenos erros que o Flamengo apresentou ali durante o jogo. Eu não acho que seja um problema crônico do Flamengo ainda. O Flamengo está jogando mal há várias rodadas. Não, o Flamengo jogou mal contra o Tátira na Venezuela, jogou bem contra o Vitória fora de casa, começou bem contra o Central Córdoba. O Flamengo tem um problema no time que é crônico. A dificuldade de transferir a alta capacidade que tem de criação de jogadas, o volume ofensivo que tem em gols. Isso é um problema. É algo que o time tem que corrigir, tem que ser tratado. Os jogadores têm que ter um pouco mais de tranquilidade na hora de chegar na frente do goleiro e tomar a melhor decisão para fazer o gol. O jogo de quarta-feira tem um lançamento para o Juninho, que o goleiro me sai do gol com o zagueiro na cobertura. Sai muito mal, né? Se ele tá um pouco mais ligado, ele olha o goleiro fora, ele dá um tapa por cima e faz o gol. Tem uma jogada do Arrascaeta que ele não consegue tirar do goleiro. Tem uma outra do Juninho no primeiro minuto, né, que ele invade a área em liberdade pelo lado direito e chuta mal cruzado. A cabeçada do Bruno Henrique na pequena área, nos acréscimos, embaixo da trave. Então, se a gente pegar jogo a jogo, tem muitas oportunidades que o Flamengo perde. É claro que todo time perde gol, né? Ninguém vai fazer todos os gols que você cria. Mas a taxa de conversão está muito baixa. Aquilo que o Flamengo cria, aquilo que o Flamengo converte, está muito abaixo. E acho que o resultado, não só da quarta-feira, mas alguns resultados mais apertados, se explicam muito nisso. Não o Flamengo ter feito um grande jogo na quarta-feira, não. Mas eu acho que algumas críticas ali são bem exageradas. Não faço parte da galera que, o Flamengo perdeu porque poupou o jogador. Um time que entrou em campo poderia ter vencido o Central Córdoba, jogava melhor que o Central Córdoba. É óbvio. Joga mais 10, ganha 9. É claro. É claro que o Wesley é melhor que o Varela. É claro que o Pulgar é melhor que o Everton Araújo hoje. É óbvio isso, todo mundo sabe disso. Né? Que o Pedro é melhor do que o Juninho, mas não tinha condição de jogo ainda. Que o Gerson poderia jogar ali desde o primeiro tempo. Mas com o time que entrou em campo, o Flamengo tinha uma produção suficiente para sair vencendo o jogo e para encaminhar uma vitória até mais tranquila no Maracanã. Lá de futebol tem dessas coisas, né? No meio do jogo você é surpreendido de alguma maneira. Sobre o Grêmio, não. Acho que a situação é diferente. O Grêmio não está vivendo um bom momento, mesmo com vitórias recentes, não consegue ter bons desempenhos, não consegue ser confiante. Acho que existe uma diferença técnica bem grande hoje entre o Flamengo e o time do Grêmio. É claro, o Grêmio dentro de casa, né? Existe ali uma situação de atmosfera favorável que pode ter nessa partida que pode pesar a favor. Mas eu não consigo cravar que o Grêmio, por exemplo, saia à frente do Flamengo nesse jogo, não. E também não acho que o problema do Flamengo seja algo tão grave assim, como muita gente falou. É aquilo, né? Principalmente Flamengo e Corinthians, né? Que são os clubes de maior torcida do país. Quando tá bom, as pessoas acham que tá melhor do que realmente tá. Quando não foi tão bom, as pessoas acham que foi pior do que realmente foi. Exato. Então tem que ter muito cuidado com essa equação aí. O nosso camisa 9, cadê o nosso atacante? Quem é esse cara que a gente procura já há tantos anos? Tem uma esperança muito grande do Pedro. Pedro que joga no Flamengo. Tá voltando agora. É claro, não espere do Pedro
um Romário, um Ronaldo, que realmente tá longe. Mas é um cara que hoje, dentro do que a gente tem aí no futebol brasileiro, pode ser o nosso cara que pode passar a resolver. Por que que os certos jogadores são craques nos seus times e não jogam na seleção brasileira? Se você vai para a seleção, é porque você está fazendo no clube o que você tem que fazer na seleção. No caso do porque, Gerson, a princípio, não. o treinador te convoca no clube porque você está colocando toda a tua capacidade ali, técnica, tática, psicológica, física. Então, na minha opinião, é só chegar na seleção e fazer aquilo. Tu não precisa fazer nada mais. É só fazer aquilo. E, infelizmente... Esse foi o trio importante que fez com que eu voltasse pro futebol brasileiro, especificamente pro Flamengo, e o Gilmar teve uma relevância muito grande nessa história. Então começou essa história e, cara, chegou quando eu decidi voltar pro Flamengo. O Barcelona, eu tinha chegado em Barcelona em 93. Sim. Então fiz um contrato 93, 94, 94, 95, 95, 96. São 3 anos de contrato que eu tinha. Quando eu comecei com esse papo, primeiro que o Barcelona não acreditava que o Flamengo tinha financeiramente condição de chegar lá e pum, quanto é? Pum. E o Kleber falava, e eu sentia que os caras não... condições, mano. Pô, isso é conversa fiada. Os caras não vão comprar ninguém. Os caras não têm dinheiro pra comprar o João vai comprar o Romário. Vou dar um exemplo. Tinha assim, que ir lá e pagar a tua multa, te comprar. E aí, cara, quando a gente resolveu tudo, o dia que o Kleber falou, quanto é que é? O cara, tanto, toma. Ah, não, porra, quanto é que é? É isso, toma, porra, tá aqui. Aí quando os caras viram que o bagulho foi sério e Flamengo é grande há muito tempo, mano. acontecer, eles me chamaram pra renovar um contrato. E eu me dar o dobro mais um pouco do que eu ganhava. E eu, porra, pensei, repensei. Na época eu era casado com a Mônica. Sim. Tinha a Moniquinha que tinha 4 anos. 90 e... Estamos falando de 95, a Moniquinha... tinha 6 anos. O Romarinho tinha nascido em... Também era tudo criança, né? Conversei aqui com meu pai, com a minha mãe, e falei, cara, vou deixar de ficar mais rico pra ser mais feliz. Foda. A decisão foi essa. Então, assim, eu escolhi a felicidade de voltar pro Rio, pelo carinho que eu tive depois da Copa do Mundo, pelo carinho que eu senti que a galera tinha nas férias que eu vim Os 45 dias que tu ficou. E resumindo, cara, aí foi isso. Aí eu resolvi definitivamente, quer saber? Eu tinha certeza que eu poderia ser melhor do mundo de novo aquele ano. Eu fui em 94, 95, poderia ser 95, 96. Poderia ser muito mais. Não, aquele ano eu seria com certeza de novo. Mas falei, mesmo quer saber? Eu vou meter o pé pro Rio, quero estar junto dos meus amigos, da minha praia, Viajandão, da minha galera. É isso. Valeu Exatamente isso. Pra caralho. Eu faria tudo de novo. Não tem nenhum arrependimento. É uma parada a que maior contratação da história do futebol brasileiro. A gente tem hoje no futebol brasileiro, assim, esse tipo de situação. O maluco vai... Outro dia, quem falou isso foi o Gabigol. O Gabigol que falou que falou, porra, é muito melhor eu ser ídolo do Flamengo do que ficar eu ficar jogando lá no, sei lá... West Ham. Claro. Tu concorda com essa parada? Se fosse dar dica pra esses jogadores... Existe, assim, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético, por mais que não esteja numa situação tão boa nesse momento, Vasco, cara, é melhor você jogar em clubes como esse do que ir pra jogar em primeira divisão de determinados clubes, na Holanda, na Espanha, na própria Inglaterra. Pra time que não ganha, assim, né? É isso, sim. É claro que jogando futebol, a vida realmente não é muito grande, né? É curta. 15, financeiramente falando, tu tem que aproveitar todas as oportunidades, né? Eu começo falando isso. Mas às vezes tu dá um passinho um pouquinho pra trás, pra tu depois pegar um embalo maior. Assim, quando eu saí daqui do Vasco pro PSV, apesar do PSV não era ainda um clube muito conhecido do Brasil, era o Ajax. Isso. Lembra? Só que o PSV tinha sido campeão dos campeões, da Champions League, no ano anterior. Então, assim, na verdade, por mais que as pessoas não conheciam o PSV era um time grande. Era da Holanda, entendeu ou não? E, assim, se eu tô jogando hoje num Flamengo, num Palmeiras, num time grande desse, com as condições financeiras que esse time tem, e me aparece um clube de primeira divisão, vamos botar da Inglaterra, que hoje é o campeonato mais falado, um time que joga disputa o campeonato, fica lá entre 8º e 9º, bom não,
fico aqui. É porque... Não tô dizendo pra ninguém ir, tô falando que eu não iria, entendeu? Sim. Não. Esse é a minha Tá falando ideia. que valeu a pena na tua carreira. Não, assim, ter aberto mão de uma eu não tô grana. não tô nem dando exemplo da minha época, tô falando hoje, no futebol de hoje. Se tivesse dar um conselho... É claro, se eu tiver que dar uma ideia a alguém, eu falaria isso. É porque às vezes o cara vai lá, vai pra... É claro, assim, eu tô falando um cara top, Sim. né? Jogando num time top e recebendo um salário bom. É, entendeu? vamos ficar em Eu, cima... Luiz Henrique, hoje. Não, Sim, é em isso, cima do vamos Gabriel lá. também, que falou, né? Gabigol, Luiz Henrique, é isso. Imagina o Gabigol tivesse ido pro Southampton, ou pro West Ham, ou então ficar aqui e o que Era ele melhor fez? aqui, é. Libertadores, o cara... É isso, mano. Quero saber a tua opinião sobre o que o Romário disse, que o novo time, ou o novo 9 do Brasil é o Pedro e nada mais. Quero saber a tua opinião também nos comentários. Espero que tenham achado isso. Se inscreve no canal para mais valer. Até o próximo vídeo e fui.